Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport Comédia. Tudo junto. Boa noite, gente. Esporte Comedy na área nesse dia 16 de outubro de 2023. Sem mais delongas, eu peço que se inscreva no canal, deixe um like, comenta, compartilhe, vamos juntos. Vamos ter um bate-papo com ele hoje, o professor Luxemburgo. Luxemburgo vai falar sobre o Corinthians, sobre a sua saída do clube, sobre a seleção brasileira, que amanhã enfrenta o Uruguai em Montevidéu. Será que a seleção vence? Como que o professor Luxemburgo pensa com relação à seleção e o Corinthians? E o futuro? Mas antes eu peço que se inscrevam no canal, deixe um like, comenta, compartilhe, vamos juntos. O Vanderlei Luxemburgo saiu do Corinthians recentemente e agora vai seguir a vida. Boa noite, professor. Tudo bem? Uma honra estar falando com o senhor. Tudo certo, Luxemburgo? Boa noite. Boa noite a todos. É uma honra estar falando com vocês. E vamos conversar, vamos pôr o assunto em dia. E tamo junto. Tudo certo, e você? Tudo certo, professor? Luxemburgo, primeira pergunta. Como que foi essa saída do Corinthians? Foi um baque para você ser demitido às vésperas de um jogo contra o Fortaleza? Na minha visão, foi um erro. Eu acho que se já devia ter deixado você até o final do ano, minha opinião. Se não der certo contra o Fortaleza, era outra história. Mas foi um erro da gestão do IR, mais um erro. Você ficou muito inconformado com a sua demissão, Lucha? Olha, veja bem, o futebol às vezes você é surpreendido, tá certo? Então às vezes você vai aonde você chega. E você às vezes é, infelizmente, mandado embora por uma coisa que você realmente não esperava. Aconteceu comigo, cheguei no CT, fui dar treino aos jogadores e fui informado que não estava mais nos planos e realmente fiquei chateado, porque a gente se doa, tá certo? E realmente estava me doando pelo Corinthians. Eu, antes de vir para o Corinthians, eu tinha outros projetos, tá certo? E realmente deixei para assinar com o Corinthians. E realmente vejo que essa diretoria foi ingrata comigo, tá certo? Principalmente porque a questão de me doar o que eu estava fazendo pelo Corinthians, pelos atletas, era simplesmente fazer com que o Corinthians sentisse a motivação, o jogador sentisse tesão de jogar no Corinthians, porque o Corinthians é muito grande, tá certo? Mas realmente fiquei chateado e esperava mais dessa diretoria, porra. Não é para menos, né? Porque ser dispensado por um presidente que realmente fez cacas e mais cacas, uma diretoria, uma gestão ruim, realmente eu acho que deveria ter deixado você até o final do ano. Você assistiu o jogo contra o Fortaleza, Lucha, que o Corinthians foi eliminado no Castelão? O que você achou desse time e o que você acha do Corinthians atual? O Corinthians estava tendo uma evolução legal, tá certo? Realmente, contra o Fortaleza, o Corinthians não jogou, tá certo? O Fortaleza passou o carro, porra. E a gente viu um time realmente que não estava tendo aquilo que jogamos em São Paulo, tá certo? Conseguimos empatar, conseguimos passar os atletas, que realmente o jogo era importante, tá certo? E o jogo contra o Fortaleza, no jogo do Castelão, estava sendo preparado um outro jogo, outra equipe, talvez mexeríamos no time, tá certo? Mas faltou realmente concentração por parte dos atletas. E eu espero que o Corinthians não caia, principalmente porque o jogador entenda a filosofia de estar no Corinthians. E a gente estava passando isso. E acho que o Corinthians não cai. Uma equipe realmente grande. Tem equipes piores que o Corinthians no campeonato. Mas realmente o jogador tem que pensar que ele não está jogando num time fraco. Está jogando no maior time do futebol brasileiro, porra. Isso eu passava para os atletas. E Roberto, tem que entender, porra. Tá jogando no Corinthians, tu é centroavante. Acreditei em você. Acreditei no Wesley. Então, realmente, uma das coisas que eu mais me orgulho foi ter lançado jogadores. O Wesley, o Moscardo. Então, assim, realmente voltou um pouco mais de consideração por parte dessa diretoria.
Eu acho que o Corinthians tem condição de chegar numa Sul-Americana. Isso é importante, tá certo? Se chegar numa Sul-Americana, eu acho que realmente vai ser um alento para esse ano que não foi fácil, tá certo? Precisa chegar na Sul-Americana e realmente sair dessa situação. O Corinthians é muito grande. Ô Lucha, essa diretoria do Corinthians, você disse que ficou magoado. Você hoje, o que pensa em fazer após sair do Corinthians? Está pensando em voltar a treinar outra equipe? Ou talvez fazer outra coisa sem ser o futebol? Olha, ficar magoado, todo mundo fica, baralho, porra. Quem não fica? É. Então é o seguinte, com relação a isso a gente tem que. São águas passadas. Agradeço ao Corinthians porque foi um clube que me ajudou, a minha terceira passagem. E ciclos na vida acabam, tá certo? Com relação a isso, a gente está pensando em outros projetos e temos que ver o que vai acontecer. Se realmente vier uma proposta, tem que sentar e conversar, porque eu sou treinador, eu sou estrategista, eu entendo de futebol. Me chamaram de ultrapassado. Você tem ideia do que é ultrapassado? Ultrapassado é um treinador que realmente não entende nada de futebol. Fui treinador do Real Madrid, porra. Então, às vezes, ultrapassado é um termo que é muito fora do comum. Então, às vezes, é um pouco demais por parte daqueles que pensam que entendem de futebol. Tá certo? Isso não é o que eu penso. Eu realmente entendo de futebol, entendo de tática, entendo realmente como colocar o atleta para treinar, ensinar para o jogador filosofia. Tá certo? Se eu não soubesse, talvez eu não estaria nem voltado para o Corinthians. Então, às vezes, a imprensa tem que repensar o que fala e realmente as críticas. Com relação a isso, eu já fui um treinador que realmente já levei muita porrada e soube sair e sai até hoje. Agora, com relação ao futuro, a Deus pertence. Eu não vou falar porque não apareceu nada e se aparecer a gente vai ver o que é melhor. Vamos sentar para poder resolver e põe na mão de Deus que Deus resolve. Com relação a isso, eu acho interessante que você deixa o seu futuro em aberto, se você vai ser treinador ou não. Ô, Lucha, e a seleção brasileira? Você gostou da escolha do Fernando Diniz como treinador da seleção? O que você vê em relação a isso? Olha, o Fernando Diniz é um treinador importante. Estão falando que não sabe nada. Como que o cara não sabe nada? O cara levou o Fluminense para decisão, porra. Às vezes vocês da imprensa têm que pensar. O que o cara fez para merecer? Para estar onde está? Então, às vezes, vocês não sabem o que o treinador suou, se matou para estar onde está. Então, falta um pouco mais de, sei lá, de pensar um pouco. Não ficar criticando sem saber, porra. O cara é um treinador. O cara entende, porra. O cara não está onde está por chegar sem mérito. Foi treinador do São Paulo, treinou o Santos, treinou o Vasco, tá treinando o Fluminense, botou o Fluminense na final da Libertadores. Então o cara não entende nada, porra. O trabalho tá começando agora. Então tem que ter um pouco de paciência. A paciência é importante no futebol. E às vezes vocês da imprensa não têm. Tá certo? E isso acaba com a carreira do treinador. Coloca o treinador como se o treinador fosse um ruim da história. Então não é, porra. Treinador nenhum é ruim. O que falta a vocês é paciência. Tá certo? É. Ô, Lucha, e você acha que o Brasil amanhã, depois do jogo contra a Venezuela, a seleção jogou, empatou 1-1, jogaram pipoca no Neymar, você acha que o Brasil vence o Uruguai? E o que você acha desse episódio da pipoca no Neymar? O que você vê em relação a isso? E essa seleção atual? Olha, quando eu achei uma pipoca, já me jogaram até spray de pimenta na cara, porra. Deixa eu bem lembrar disso, tá certo? O Neymar é um jogador experiente, tem que tirar isso de letra. E deixar isso para lá e mostrar futebol, tá certo? Acho que o Brasil tem futebol para vencer o Uruguai. Já ganhamos do Uruguai lá, tá certo? Então o Uruguai realmente está sofrendo na eliminatória. E não é isso que estão falando que é, tá certo? É uma seleção com jogadores como o Cavani. Tem jogadores bons, mas não estão numa boa fase. Acho que o Brasil vence. Mas o Neymar tem que tirar isso, porra. Jogador experiente, tá certo? Não pode ficar se lamentando, porque na vida é futebol, você vai levar porrada. Eu levei porrada, levei CPI, porra. Não provaram nada contra mim, parado. Então é o seguinte, o cara tem que mostrar que tem tesão, porra, pra subir na vida, pra crescer, pra se manter. E às vezes a crítica faz parte do futebol, tá certo? Não é porque você está sendo criticado
você vai desistir, porra. Então assim, você tem que ter um pouco de paciência. Paciência é o principal sintoma da vida, porra. Se você não tiver paciência, você não vai pra lugar nenhum, porra. Então, Neymar, você que eu te dou, porra. Paciência e mostra que você tem capacidade para ser o melhor do mundo, porra. Não deixa a crítica te abalar, tá certo? Você é uma batida de letra, porra. É um jogador que foi importante no Santos, no Paris Saint-Germain, no Barcelona, no Al-Ittihad. Então, você tem que mostrar a que veio, tá certo? Não pode ser mais um. Tem que mostrar realmente. E o futebol do jogador da seleção brasileira tem que melhorar, porra. O cara tem que saber que tá na seleção brasileira, que tem que se doar, porra. A crítica vem em cima do Fernando Diniz. Mas os jogadores têm que entender que eles têm que mostrar. Em 2002, você vai se lembrar que a seleção brasileira quase não foi para a Copa. Chegamos realmente numa Copa do Mundo desacreditado, ganhamos a Copa. Então, às vezes, a imprensa tem que entender que o jogador também tem que se doar, porra. O jogador tem que levar a porrada parada. Então, o seguinte, tem que se mostrar aos poucos, mas também tem que se doar, porra. E a imprensa tem que entender que em 2002 quase que nós ganhamos a Copa. Então, assim, temos que mostrar futebol e realmente calar a boca daqueles que estão criticando o baralho. Isso é importante, tá certo? Então, os jogadores, estão me ouvindo? Vocês, depende de vocês. Se vocês querem se mostrar para o mundo do futebol, se vocês querem jogar no Real Madrid, querem jogar no Chelsea, querem jogar na Inter de Milão, tem que mostrar futebol, baralho. O Rivaldo, o Ronaldo, o Roberto Carlos. Isso é importante. Então, depende de vocês. Não jogar o futebolzinho que você jogou contra a Venezuela e jogar contra o Uruguai partindo para cima, para golear, para dar espetáculo, porra. Quando o Ronaldo jogava para dar espetáculo, fazia gol, Roberto Carlos, o Cafu, o Rivaldo, era assim. Então, o jogador tem que entender, porra. Matheus Cunha, Gabriel Jesus, entre outros, tem que mostrar a que veio para estar na seleção brasileira. Essa é a minha opinião. Com certeza. Ela se disse do Matheus Cunha, do Gabriel Jesus. Muitos falam, eu sou um, que diz que eles não são jogadores de seleção. E você acha que é muita falta de critério hoje de um treinador em não convocar os jogadores certos para a seleção, Vanderlei? Olha, o Gabriel Jesus, um jogador que surgiu bem no Palmeiras. Não sei porque joga bem no Arsenal e no Palmeiras não. Aliás, no Palmeiras ele jogou bem, perdão, e no Arsenal joga bem, na seleção brasileira não joga. Então acho que tem que entender e conversar com o atleta, passar para ele por que tu não está jogando. Então, às vezes não é falta de critério. Às vezes o cara tem que chegar no jogador, como o Fernando Diniz, e falar, perninha, seu perninha do caramba, porra, tu vai jogar ou não vai, baralho? Se não jogar também não vai ser mais convocado, tá certo? Brincadeiras à parte, o jogador tem que entender que às vezes o futebol proporciona isso. Mas se o cara também não jogar, tem por que ser convocado, entendeu? Então tem que ter o critério. Acho que realmente às vezes alguns jogadores daqui precisavam ser convocados. Então isso não está acontecendo. Mas torcer para que o Fernando Diniz olhe os jogadores que estão aqui e faça o melhor pela seleção, que a seleção merece realmente ter condição de voltar a ganhar título. Isso mesmo, Luxemburgo. Eu acho que realmente esse que você disse está certo. Tem que olhar os que estão aqui, né? Não só olhar os que estão lá fora, porque os jogadores que atuam aqui também são bons jogadores. Para terminar, gente, eu peço que vocês comentem aí o que vocês acharam da entrevista com o Luxa. Deixa um like e tamo junto.